lá, né? Vamos para a nossa doutrina hoje. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, no versículo... Nós vamos ver, na verdade, vários versículos, tá? do livro de Gênesis. Mas nós vamos ler um base assim, para a gente poder começar a orarmos e darmos início à nossa doutrina de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. É só para a gente ter uma base, porque a gente vai abrir várias passagens bíblicas. Até separei aqui as passagens para a gente ver. Gênesis 1, 27. Amém? Todo mundo encontrou? Então diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Vamos orar. Vamos pedir que Deus fale conosco nesta noite. Senhor, ajuda-nos nesta noite a compreender quem nós somos diante de Ti. Ajuda-nos, através desse entendimento, a nos relacionarmos melhor contigo. Faz com que Tua palavra, que será nesse momento exposta aqui, fale ao coração de cada um de nós, de maneira que a nossa compreensão daquilo que nós somos, do que significamos para Ti, possa ser, ó Deus, plenamente compreendida por nós. Por isso, dá-nos do Teu Espírito, para que Ele nos capacite para tanto. Ajuda-me a poder transmitir aos Teus servos, aos meus irmãos em Cristo, a Tua palavra, a Tua verdade, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, nós estamos com uma série de mensagens se acertando com Deus, que é mais ou menos, tenho repetido nas quartas-feiras para algumas pessoas que não vieram entrarem na nossa compreensão também. É mais ou menos assim, nós entendermos algumas coisas que são importantes na relação nossa com Deus. Então a gente já viu, por exemplo, a questão da palavra de Deus, o que é a palavra de Deus e como nós devemos ter compreensão dessa palavra como verdade absoluta. Foi um dos momentos que nós vimos. Na outra quarta-feira nós falamos sobre o próprio Deus. Quem é Deus, segundo a Bíblia? Não o Deus que se imagina, não o Deus que as pessoas especulam, né? Mas o Deus que a palavra dele, que a Bíblia diz que Ele é. E nós vimos então um pouco do entendimento sobre isso. Então são coisas que vão nos ajudar a nos relacionar melhor com Deus. O conhecimento de Sua palavra como verdade absoluta, o próprio Deus como revelado na Bíblia, e não o Deus que a gente imagina, ou que as culturas costumam imaginar. E hoje nós vamos saber o que é o homem. Homem, não no sentido homem, no sentido de gênero masculino, mas homem no sentido de ser humano. O que é o homem? Toda vez que eu falar homem durante a pregação, durante a mensagem, você, por favor, coloca na sua mente que eu estou me referindo ao ser humano, ao que diz em Gênesis capítulo 1, verso 27. O Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, ambos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então a gente vai tentar compreender um pouco o que é o ser humano, o que é o homem, porque nessa compreensão a gente vai entender como é que a gente deve se relacionar com Deus realmente a partir do que nós somos. Nós vamos perceber, por exemplo, que não podemos encarar Deus como um igual. É uma das coisas que nós vamos perceber à medida que nós fomos aprendendo aqui, né? Deus é Deus e nós somos criaturas suas. Eu procurei pesquisar um pouco sobre o que os grandes pensadores, como é que eles classificam o homem, né? O que eles dizem que o homem é. Platão, por exemplo, diz que o homem é representado pela alma, é um ser racional e que pode ascender pelo pensamento. Segundo Platão, mais ou menos, o homem é o quê? O homem é aquilo que ele pensa. Se ele não pensa, ele não consegue, vamos dizer assim, desenvolver a humanidade dele. Aristóteles diz que o homem é um animal racional e político. Ou seja, todo ser humano é um ser que busca se socializar. À medida que ele vai pensando, ou seja, que ele vai raciocinando como gente, ele vai imediatamente também se socializando. Jean-Paul Sartre, que era ateu, ele não acreditava que Deus era referência para a existência do homem. Então Jean-Paul Sartre dizia o seguinte, que o homem primeiramente existe, depois ele se descobre, e aí quando ele se descobre, ele se define.
Ou seja, não tem nada a ver, segundo Jean Paul Sartre, a existência humana não tem nada a ver com Deus. Cada um se define a partir do momento que começa a viver e dentro da sua estrutura de vida começa a dizer quem você realmente é. E um dos mais curiosos que eu achei foi do Karl Marx, que ele disse que o homem, ele define o homem da seguinte forma: o homem é uma atividade livre e consciente. O homem é alguém que está agindo livre e conscientemente daquilo que está fazendo. Eu achei essas definições muito pequenas em relação ao que a Bíblia diz sobre nós. O que a Bíblia fala? Como é que a Bíblia define o ser humano, o homem? Primeiro, a Bíblia dá dignidade a nós seres humanos. O relato da Bíblia sobre o início do homem é muito simples, a gente acabou de ler. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso significa que, segundo a Bíblia, o homem não é um macaco evoluído. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que o homem foi criado por Deus e à imagem de Deus. Também não é uma coincidência de uma união de átomos que fez o homem. A Bíblia diz que Deus o criou. Não foram átomos que começaram a se juntar e de repente surgiu a espécie humana. A Bíblia é clara em dizer então que o homem foi criado por Deus. A palavra criação aparece em 3 momentos aí no capítulo 1 do livro de Gênesis. A primeira é no verso 1, que refere-se à criação de maneira generalizada. Uma vez um irmão, acho que foi o Guilherme, me perguntou isso. No capítulo 1 já fala que Deus criou todas as coisas, de maneira generalizada. No versículo 1, perdão. No versículo 21, refere-se à criação de toda a existência animal. Aí, separado disso tudo, o autor propositalmente no verso 27, fala só da criação da existência humana. São 3 momentos de criação. No primeiro, no versículo 1, ele cita que tudo foi criado por Deus, né? Ou seja, ali está tudo, estabeleceu tudo, todas as coisas que foram criadas. Só que no verso 21 ele dá ênfase à criação da existência animal, e no verso 27 ele destaca, ele separa a criação do homem. Ou seja, o homem é uma criação distinta de todas as outras. Não é igual à criação animal, não é igual à criação vegetal, não é igual à criação mineral. Deus separa um momento exclusivo para a criação da humanidade. Os outros animais não foram dotados de razão, de consciência, de inteligência e os demais dons que nós seres humanos temos. O homem é o que a gente chama do clímax da criação divina. Criado de forma especial. Criado com, olha que coisa maravilhosa, com poder e autoridade. Deus nos deu poder e autoridade. Olha o que diz o verso 28, acompanhe aí comigo. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Preste atenção, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ao homem foi dada a autoridade de dominar tudo que foi criado. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu lembro quando eu era professor numa escola batista para crianças, e uma vez por brincadeira eu disse que eles desenhassem como eles imaginavam, o que eles pensavam que Deus era. E aí uma das crianças trouxe para mim um desenho que, segundo ele, era ele mesmo. Era ele, só que com, por exemplo, ele com um olho enorme, ele com uma mão enorme, ele bem maior do que ele mesmo. Ele desenhou uns prédios pequenininhos, ele gigante, né? E ele disse que esse era Deus, porque ele era a imagem de Deus. Então o que ele imaginava? Que Deus era ele grandão. Deus era ele mega, né? Máximo, né? E aí eu fui explicar para ele que Deus, quando a palavra diz que criou-nos a sua imagem e semelhança, não se refere a que nós somos um pequeno Deus, miniaturas de Deus. Não é isso. Até porque, em João capítulo 4, verso 24, Jesus deixa bem claro: Deus é Espírito. Então, essa semelhança a qual a Bíblia se refere é as semelhanças das questões morais.
Deus nos deu das coisas que Ele tem, como inteligência, sentimento, poder de criação. Gente, o que o homem é capaz de criar é um negócio incrível, não é? A gente olhando a tecnologia hoje em dia e fica pensando, até 10 anos atrás isso não existia, até 15 anos só isso não existia. Até uma geração de 20 anos atrás não existiam algumas coisas que nós temos hoje. E o que são essas coisas? É a capacidade que Deus deu ao ser humano, ou seja, a semelhança que nós temos com Deus de criar. É lógico que Deus, como é Deus, cria a partir do nada. A palavra lá no hebraico, Bereshit bara Elohim, significa, no princípio criou Deus do nada. Não existia nada e Ele criou. Nós temos a capacidade criativa a partir de alguma coisa. Tudo que é criado nesse mundo é porque nós criamos a partir de alguma coisa. Então, esse poder criativo, os sentimentos, a percepção da vida, são coisas que Deus deu a nós, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E quando nós fomos criados, o homem antes da queda, o homem era santo como Deus é santo. Em que sentido? A moral do homem era pura. Não havia pecado. A moral do ser humano era pura. Veja o capítulo 1, do verso 31. Continue acompanhando comigo. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi tarde de manhã o dia sexto. O que o verso 31 diz para nós? Deus estava satisfeito com a sua criação. Isso incluía quem? O homem, no estado original. O homem que Deus criou. Deus estava satisfeito. Mas as coisas mudaram. Capítulo 6, verso 5. Veja aí. Capítulo 6, verso 5 de Gênesis diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Meu Deus, o que aconteceu? Não é? Estava tudo bem. O homem foi criado perfeito. O homem era a semelhança de Deus, tinha as mesmas características de Deus, tinha pureza. De repente, do capítulo 1 para o capítulo 6, toda a história muda. É como aquelas novelas ou séries que você acompanha e você perde alguns capítulos, e quando você volta a assistir, o que aconteceu? De repente um caos se instalou e você não sabe como isso se deu. E até você tenta imaginar como aconteceu isso, porque você pensa, poxa, mas estava tudo bem. Pois é, aí entra o segundo aspecto do homem, do ser humano, a desobediência. O Chesterton, um grande escritor cristão, ele dizia o seguinte: uma coisa é certa, o homem não é o que devia ser. A Bíblia nos ensina que Deus não só criou o homem em um relacionamento livre com o seu Criador, ou seja, o homem falava diretamente com Deus, diz o livro de Gênesis. Isso é espetacular, né? Mas Deus não criou o homem só com esse relacionamento livre com Ele, mas deu a ele também a liberdade de ação. Veja o capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, as ações do homem eram definidas pelo próprio homem, ele era livre para fazer o que quisesse. Ele tinha liberdade de se relacionar com Deus e tinha liberdade também de fazer o que quisesse. E essa é a parte positiva, porque o homem com certeza tinha à sua disposição um jardim aprazível, porque nós estamos falando de um ambiente onde Deus havia criado de maneira perfeita, um ambiente que não tem nenhuma falha. E Deus havia dado a permissão ao homem de usufruir desse ambiente. Mas tinha uma ressalva. No verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem era livre no relacionamento dele com Deus, o homem era livre em suas ações, mas com uma ressalva: ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 3, no versículo 6, diz:
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O homem, livre, dá as costas para Deus pela desobediência. Ele deixa de andar lado a lado com o Criador, e aí, como trágico resultado, isso herda aquilo que Deus havia dito que aconteceria: a morte. Lembra do que o Senhor havia dito? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem e a mulher comeram do fruto da árvore. A minha pergunta para vocês, grandes leitores bíblicos que vocês são, é: eles morreram quando comeram? Eles morreram naquele dia? Tipo Branca de Neve? Mordeu, né, o fruto e caiu e morreu? Não. Eles não morreram naquele dia, né? Na verdade, Adão e Eva viveram muitos anos ainda nessa terra. Então Deus mentiu? O homem não morreu quando pecou pela primeira vez? Na verdade, Deus não estava blefando. Biblicamente, morte não é simplesmente o fim da existência terrena. É ser separado da vida. Isso é que é morte, biblicamente falando. É ser separado da vida. Tem um teólogo chamado Frederick Wood que ele diz: morte significa separação, não fim. Quando Deus criou o homem, Ele soprou em suas narinas e lhe deu o fôlego da vida. Está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus lhe deu a vida física e a vida espiritual. E essa vida espiritual e física era fornecida ao homem através do relacionamento com Deus. E esse relacionamento era mantido pela obediência. Era a obediência que mantinha essa relação de Deus com o homem. Era a obediência que mantinha essa vida do homem com Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Era na relação que o homem estava pleno de vida. Deus, no relacionamento, gerava vida no homem. Quando o homem pecou, esse relacionamento foi rompido. O homem morreu nesse dia, porque perdeu a vida que provinha de Deus. Naquele instante, ele não tinha mais o relacionamento com Deus e automaticamente ele não tinha mais essa vida que só Deus gerava a ele. Ele agora simplesmente existia. Não estava mais vivo. Os irmãos podem fazer conexões de Gênesis até agora, né? Quem não tem esse relacionamento... O que foi que Jesus disse para nós, né? Quem tem um filho tem a vida. Por quê? O filho veio restabelecer o relacionamento de Deus com a gente, né? Então quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Em outra passagem nós lemos na palavra de Deus dizendo que antes de conhecermos a Deus, antes de voltarmos para Deus, nós estávamos mortos. E qual era a nossa condição de mortos? Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos que nos afastavam de Deus. Jesus chega a dizer em alguns momentos: Ele é o pão da vida. Não é isso que Ele diz? Quem se alimenta de mim, quem tem uma comunhão comigo, volta a viver. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Ele não está falando da morte física, não. Ele está falando dessa separação de Deus. Ainda que você esteja separado de Deus, mas você crê em mim, então você viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus faz várias analogias disso, né? Sobre essa relação, essa restauração da vida. E a Bíblia trata então dessas duas mortes. A primeira morte é a espiritual, que é a separação da nossa alma de Deus. Isso é colocado de maneira muito simples na Bíblia, até uma criança entende. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus
entre as árvores do jardim. Essa é uma das cenas muito tristes, irmãos, da Bíblia. Porque nos textos anteriores, fala que na viração do dia, Deus ia se encontrar com Adão para conversar. E aí nós chegamos no capítulo 3, quando o homem já desobedeceu a Deus, e ao invés desse encontro prazeroso, agora nós temos medo. Adão e Eva estão com medo de Deus. Adão e Eva se escondem, diz aqui, entre as árvores, na viração do dia, quando Deus gostava de vir conversar com Adão. Antes, eles tinham prazer de estar nessa presença, agora essa presença é amedrontadora. Quando o mandamento foi quebrado e a comunhão deles se rompeu, pela deliberada desobediência, o homem cortou suas relações com Deus e não sabe mais como se chegar a Deus. Não há mais uma identificação. O homem pecador não se identifica com Deus. Por isso, a dificuldade de se chegar a Deus, porque não há uma identificação. Há medo. Quando a gente não se identifica com a coisa, há receio e medo, porque nós não nos identificamos com aquilo. Então, só resta isso, receio e medo de se achegar àquilo, porque nós não conhecemos, não nos identificamos. E foi exatamente isso que aconteceu. O homem está morto espiritualmente desde o momento que pecou, perdeu a identidade com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 23 diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Deus lançou Adão e Eva para fora do jardim do Éden, porque acabou o relacionamento, acabou a comunhão, acabou a identificação, acabou a relação. E aí a Bíblia fala da segunda morte, né, que é a morte física, que é a separação da alma. A primeira morte espiritual é a separação da alma de Deus. Nossa alma é separada de Deus. A morte física é a separação da alma do corpo. Antes, Adão tinha um relacionamento com Deus que o tornava imortal. Porque o amor de Deus por ele e dele por Deus não poderia cessar. Era eterno. Então aquela relação nunca iria se acabar. O corpo de Adão, vamos dizer assim, estava protegido nesta relação imortal, nesse amor imortal. Agora, o pecado o separou de Deus. Agora, ele se tornou uma vítima, longe de Deus. Ele se torna uma vítima da doença, da deterioração do corpo, da decadência do corpo. Por isso nossos cabelinhos ficam brancos, por isso nós envelhecemos, por isso estamos morrendo. Porque ele tinha uma alma viva e um corpo vivo, em contato, em sintonia com Deus. Mas agora essa condição não existe mais, por causa do pecado. Agora a sua história chega a um triste fim. No capítulo 5, no verso 5 de Gênesis, diz que Adão morreu. Morreu. O primeiro homem criado morreu. E não para por aí o resultado do pecado em relação à humanidade, em relação ao homem, ao ser humano. Depois da queda, ou seja, depois de desobedecer a Deus, veio a depravação. Gênesis capítulo 5, versos 3 e 4. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e gerou filhos e filhas. O homem foi depravado. Daqui a pouco eu explico o que significa isso. Mas a questão de Adão ter gerado filhos e filhas à sua semelhança significa o quê? Significa que as gerações seguintes vieram com o estigma de pecado e desobediência de Adão. A mesma natureza de Adão passou para toda a descendência da humanidade. Essa é a condição do homem. Tem a natureza depravada. O homem é, segundo a Bíblia, totalmente depravado, destituído da imagem plena do seu Criador. O que significa isso?
Eu li uma notícia essa semana que um grupo do Estado Islâmico atraiu crianças com comida para um ônibus, e quando as crianças estavam perto do ônibus recebendo comida, eles explodiram o ônibus. Aí você se pergunta assim, como o ser humano pode fazer isso? Como alguém pode ser capaz de matar crianças inocentes? É muito simples. Porque o ser humano é depravado. Porque a natureza humana é caída. Porque, ao contrário do que os conceitos sociológicos falam lá fora, ninguém é bom. Ninguém. A nossa natureza é má. Davi fala no Salmo 51, no verso 5: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está querendo dizer é, a minha mãe já era pecadora, meu pai também já era pecador. Eu venho de uma geração de pecadores. Davi. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Efésios capítulo 2, verso 3 diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza, merecedores da ira de Deus. O que ele quer dizer isso, por natureza? Naturalmente, não precisava fazer nada. Porque os nossos pensamentos são ruins, a nossa forma de conceber a vida é ruim. Blaise Pascal, matemático, filósofo, cristão, ele dizia o seguinte: nós nascemos impuros. Cada um de nós tende para pensar só em si mesmo. E essa centralização do nosso eu é o que faz esse mundo ser tão ruim. O que chamamos de depravação, biblicamente falando, é a total alienação de Deus por parte do homem. O homem não está nem aí para Deus. O homem nasceu, segundo Romanos 3:23, destituído da glória de Deus, longe da glória de Deus, nem se importa com a existência de um Deus. É isso que significa a nossa natureza corrompida. A palavra depravação significa perversão, malignidade. Você se acha bonzinho? Você acha que comparado a Beltrano ou Cicrano você é uma ótima pessoa? Pois é, mas é porque você fica se comparando com Beltrano e Cicrano. E porque também você não está na situação de Beltrano e Cicrano. Talvez se você estivesse nessas situações, você talvez agisse de maneira pior do que essas pessoas agem. Essa é a verdade. Porque nossa condição é de perversão e malignidade. A nossa mente, os nossos desejos, as nossas afeições, a nossa consciência, a nossa disposição, a nossa imaginação, foi tudo afetado pelo pecado. O que significa isso? Significa que nós pensamos coisas ruins, nós desejamos coisas ruins, nós temos afetos por coisas que não convêm. A nossa consciência nem sempre funciona, muitas vezes só nos advoga, só nos protege. A nossa disposição é mais para o mal do que para o bem. E a nossa imaginação é capaz de criar bombas atômicas, armas que matam ou formas de enganar o próximo. A Bíblia mostra assim a nossa condição. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Mateus capítulo 15, aí é Jesus falando, versos 19 e 20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. De onde saem? Do coração. Não é o que o homem vê, é o que ele já tem nele e pode desenvolver. É isso que Jesus está dizendo. Em Efésios capítulo 4, verso 18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Era a nossa condição antes como pecadores. Condição de depravados. É o que a Bíblia diz. Essa é a condição humana. Percebam então que para nós nos achegarmos a Deus é preciso ter essa consciência de que nós não somos
aceitáveis. Deus nos tornou aceitáveis por Cristo Jesus. Quando Ele assume a nossa culpa, quando Ele assume o nosso pecado, quando Ele assume a nossa condição, e nos dando assim a possibilidade de uma nova natureza. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma nova natureza. Nessa nova natureza, ela não é depravada, ela é transformada. E ela é transformada de tal forma que nós começamos a ter, segundo a Bíblia nos diz, a mente de Cristo. O que seria mais ou menos dizer que nós começamos a ter novos desejos, desejos bons, as nossas afeições mudam, a nossa consciência muda, a nossa disposição para fazer o bem aumenta, a nossa imaginação é transformada. O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. É a única forma do homem ser salvo. Algumas lições para a gente guardar no coração antes de concluir. Primeira, o conceito de homem que a Bíblia nos dá mostra também que nós fomos criados para a glória de Deus. Que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, que essa imagem foi distorcida por causa do pecado. A gente precisa então restaurar essa imagem. E a maneira de restaurar essa imagem é tendo a vida de Cristo em nós. Cristo é a imagem perfeita do Pai. E nós precisamos então imitar a imagem de Cristo, porque isso glorifica a Deus. Cada vez que me pareço com Cristo, eu estou retomando a vida que eu deveria ter. Segundo, a desobediência foi fruto da liberdade de ação que Deus nos concedeu. Isso nos mostra, irmãos, que nós temos uma responsabilidade maior agora que conhecemos a Cristo. Porque nos foi devolvida a condição dessa liberdade de ação. A gente sabe agora o que é certo e o que é errado. Deus nos deu essa condição. Deus nos restaurou essa condição. Então nossa responsabilidade é grande. Maior do que quem está lá fora e não conhece o amor de Deus. Terceiro, a desobediência nos levou à morte, que biblicamente é a separação da vida. Mas Jesus nos garante que a vida nos é devolvida através do relacionamento restabelecido com Deus em Cristo. Então eu só posso dizer que eu estou vivo se eu estou em comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Aí eu posso dizer que minha vida é uma vida. E quarto e último, o pecado gerou a depravação total do homem. Todo o nosso ser foi afetado, mas Jesus é capaz de trazer mortos à vida. É capaz de nos dar um coração novo, semelhante ao dele. É capaz de nos dar a sua própria mente. O apóstolo Paulo fala em Coríntios: vós tendes a mente de Cristo. O Espírito Santo pode nos dar essa condição de termos a mente de Cristo. Ou seja, nós somos uma espécie sem Deus e outra com Cristo. E isso faz uma absoluta diferença. É um abismo de diferença entre aquilo que nós somos sem Deus e o que somos em Cristo. Porque em Cristo voltamos à vida, voltamos para Deus. Amém? Vamos orar? Se Deus falou com você, eu vou orar. Logo após, você não vai embora imediatamente. Fale com Deus sobre o que você ouviu hoje, tá bom? Senhor, muito obrigado por esta noite, por nós termos o privilégio de ouvir a Tua palavra, por Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora, para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.